Primeiro, a pessoa tem que querer, porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado, né? Sim. Pode ver quantas pessoas vocês já entrevistaram, vocês conhecem, de alunos, de amigos, né? Que você sabe o que eles querem, mas o que eles querem não acontece. Mas eles querem. Então há um abismo entre o que eu quero e a realidade. Onde está tudo no modo automático, as informações o tempo todo. As pessoas estão perdendo a essência. O que eu observo hoje é as pessoas quererem por querer. Porque hoje também todo mundo quer ser feliz e quer estar bem. Mas a gente compra a ideia da felicidade que o marketing vende. É natural, faz parte da vida sentir um pouquinho de dor. Nós, seres humanos, O sofrimento é outra coisa. fomos programados para dor. Só que não olhar para a dor é abraçar o sofrimento. Não olhar para a dor, acolher a dor é se encontrar com o sofrimento. E aí tem um detalhe. Nós não estamos preparados para o sofrimento. Nós estamos preparados para a dor. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal pra você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui. Separa o caderno e a caneta, porque hoje, no nosso episódio, o conteúdo é top, Medina. É sensacional. Iremos falar sobre uma ciência. Constelação sistêmica, expansão da consciência. É isso mesmo? Perfeitamente. Os nossos convidados hoje é o mestre da constelação sistêmica, grande amigo, parceiro, já é da casa, patrimônio nosso aqui, ó, Cassião, com a sua parceira, terapeuta integrativa, Camila. Sejam muito bem-vindos, Cá. Você pela primeira vez e vai voltar várias. Camila. E o Cassião Tudo bem? é da casa, nosso parceiro. Estivemos lá esse final de semana na constelação sistêmica do Cássio. Vivências. Que foi sensacional, foi transformador. Verdade. E aí, Medina, mas antes você tem um recado muito importante. E o recado é, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast de hoje. Vamos conhecer a Camila e as experiências que ela teve com a constelação, abrir a sua mente para esse entendimento, que eu tenho certeza que você vai ter mais curiosidade ainda. E aí, Cassião, pra gente começar, vamos começar pelo Cassião, aí ele já toca pra Camila. Mas assim, até para quem não conhece, o que seria a constelação sistêmica? Então, a constelação sistêmica, ela nasce de um olhar para a constelação familiar, que nasce de um olhar para a terapia geral familiar, da Virginia Satir. Então, assim, as metodologias é como se pegasse um rodinho e fosse puxando. Certo. Esse puxadinho que vem para frente é o que nós chamamos de atualizações. É atualizar os estudos dentro do movimento de desenvolvimento do próprio ser humano. O ser humano vai evoluindo, vai cada vez mais se transformando e as metodologias precisam acompanhar. Senão fica num gap muito grande entre um e outro, né? Então, a constelação sistêmica, ela nasce em 2010, dentro desses estudos. Eu já comentei que, na minha opinião, a constelação sistêmica é uma coxa de retalhos na união de 13 vertentes
boa parte delas, a maior parte vertentes científicas, que logo pode ser 14, logo pode ser 15, porque os estudos não param, todo dia tem coisa nova chegando, é o ser humano mudando e nós recebemos informação para poder inserir dentro do nosso contexto. E então ela nasce do olhar da constelação familiar, hellingeriana, né? Que o pai dela é o Bert Hellinger, o berço é alemão, mas os primeiros experimentos foram feitos na tribo Zulu, na África do Sul, no regime Mandela. Mandela foi constelado. Ah, é? Mandela foi cancelado pelo Bert Hellinger. E, enfim, só que quando eu tive contato com a constelação familiar, eu senti que faltava muita explicação, né? E como eu sou da área de exatas, para mim explicação é importante, eu tenho que entender por que essa canequinha que está aqui é vermelho e azul, por que não é amarelo e verde? Eu gosto de entender. E isso gerava muito desconforto nas pessoas, porque eles falavam assim, eu não sei, mas vê aí que funciona. E eu sabia que funcionava, mas funcionava de um jeito onde as pessoas, por não ter uma explicação clara, perdiam um pouco da segurança e da convicção que aquilo era aquilo mesmo, né? Hoje a gente sabe, né? Naquela época nem eu sabia, mas a gente sabe que transmitir a confiança do processo é um passo importante para a pessoa mergulhar. Transmitir que aquela piscina de água limpa, de água transparente, é o primeiro passo para dar prazer e motivação para a pessoa mergulhar. Se a pessoa achar que aquela água é uma água suja, que tem um jacaré escondido debaixo dela, ela não vai. Então a explicação é importante. Não faz nada, mas ela é o que te motiva a mergulhar. Aí depois tem que ensinar como dar o... né? E aí vai, aí entra o processo da constelação sistêmica. Mas para resumir, o próprio Bert mesmo dizia que era uma terapia breve. Por que breve? Porque precisa de uma única sessão para resolver as limitações que as pessoas têm, que elas trazem. E ainda isso é até hoje. Só que na constelação familiar se fazia em 10 minutos, 15. Nosso processo hoje demora 4 a 5 horas por pessoa. É demorado, porque é um olhar sistêmico, é um olhar para todas as áreas da vida da pessoa. É um olhar para onde a pessoa nem tem consciência de que ali tem algo gerando desconforto na vida dela e que lá na frente, ou ela ou os descendentes irão pagar um preço por isso, né? Então, quando isso começou a emergir, ficou mais claro, então aparece esse processo da constelação sistêmica, expansão da consciência, né? E a constelação familiar ela tem uma forte influência dentro desse processo também. Então eu tenho muito respeito por ela, porque se não fosse ela, não existiria a gente. Foi um olhar onde nós olhamos e falamos, precisa ser atualizado. Isso acontece com muitos outros produtos, pode acontecer com a hipnose, pode acontecer com a programação neurolinguística, que eu tenho um contato muito grande há muitos anos, né? Aliás, a minha experiência na área do comportamento humano nasce na programação neurolinguística. Fui um dos primeiros no Brasil a trazer ela para cá. Mas isso serve para tudo. Serve para uma faculdade. Sabe? Uma faculdade de psicologia, uma faculdade de ciências sociais, que está usando o mesmo conteúdo de 1950 hoje. Será que as pessoas de 1950... continuam com o mesmo conteúdo e têm o mesmo processo de transformação? Porque as pessoas de 1950 funcionavam de um jeito. Sim. As de hoje funcionam de outro. Então, se eu tenho essa convicção que as pessoas funcionam de outra forma, como que eu posso entregar um produto de 1950? Né? Você está vendo essa TV, que bonita. Ó. Aí, eu lembro da TV preta e branca. Funciona? Funciona. Se isso aqui passasse na TV preto e branco, funciona. Aquele tubo que saía daqui vinha parar aqui, ó. Sim, sim. Mas funciona, não é nem que ver. Porque o tubo estava aqui na frente, tem que fazer assim para te ver. Mas funciona. Funciona. Agora, quando você coloca uma do lado da outra, você faz as escolhas. Sim. Concorda ou não? Sim. Você olha para essa, olha para outra e fala, nossa, prefiro essa, né? Sabe que eu estava vindo para cá hoje, estava pensando sobre escolhas.
Eu estava pensando assim, fazer escolhas, como é difícil, né? Mas fazer escolhas é renunciar. Cada escolha. Se a gente for pensar com muita profundeza, ao fazer uma escolha, a gente está renunciando a alguma coisa. Mas para fechar aqui, dar a palavra para Camila, então, com o tempo passando, hoje, assim, na minha opinião, definir constelação sistêmica e expansão da consciência é um olhar para a evolução, para os reparos das limitações, sobretudo no âmbito familiar, pessoal e profissional. Top. É, na minha opinião, o que é? De uma maneira bem simples. Porque falar de constelação, a gente fala 10 dias aqui, 24 horas. É verdade. Tem assunto que não tem fim. E nós tivemos lá na vivência que o Cássio fez aqui em Campinas e sensacional. Eu não conhecia e desde então me interessei muito sobre esse assunto porque eu vi que muitas pessoas ali foram impactadas e tudo que o Cássio apresentou junto com a Camila, e estava o Alfredo também, Sim. é tudo baseado em cima da ciência mesmo. Sim, então, tudo que o Cássio deu a aula aqui para nós agora, tudo tem um porquê, tudo tem uma conexão, né? Sim. E aí, Cá, se apresenta aí para nós, como que foi o seu contato, como que você entrou nesse universo da constelação? Joia, gratidão por me receber também, tá aqui com o Cássio. Cássio é meu amigo, meu professor há pelo menos 10 anos, né? A gente tem esse contato. E a gente sempre trabalhou, sempre admirei o trabalho dele, a gente sempre trocou muito bem as figurinhas, né? Os conhecimentos, a gente gosta dessa parte de ciência também, busca sempre evoluir, então sempre teve uma certa conexão, né, Cássio? E com relação especificamente às constelações, eu tive um primeiro contato com as constelações familiares, né? Que é onde todo mundo geralmente acaba tendo o primeiro contato ali. Então eu participei de vivências, fui constelada por uma consteladora dessa linha familiar. E depois de ter perdido um pouco de contato com o Cássio, eu retomei lá por 2020, mais ou menos. E a gente voltou a se conversar com mais frequência, foi onde ele me apresentou a abordagem dele com essa visão mais científica e evoluída da constelação sistêmica e expansão da consciência, totalmente alinhado com o que eu acredito, com o que eu estudo, com o que eu trabalho, né? Então eu passei pelo processo de constelação também com o Cássio, individual, porque a gente tem duas formas de passar pelo processo de constelação. Certo. Uma é através da vivência, onde nós temos pessoas envolvidas, então é um grupo de pessoas que vão participar da sua constelação, pessoas que você não conhece na maior parte do tempo, ou seja, não tem nenhum vínculo, né? E elas estão ali para servir e contribuir com o seu processo. A outra forma da gente fazer um processo de constelação é individual. No caso da constelação individual, a gente faz o processo utilizando como recurso bonecos. Lá atrás, na época de Hellinger, eles trouxeram o conceito, né, de constelação com bonecos usando o Playmobil, foi o que eles usavam, né? É Jacob Schneider e Singli Schneider, um casal. Bert Hellinger nunca teve contato com a constelação individual. Ele falava que ele não conseguia, que era muito difícil. E realmente, nós sabemos que é uma pós-graduação da constelação. É um nível acima daquilo que você viu. É uma pós-graduação, vamos pôr assim, para ficar mais fácil para o público entender. E Bert falava que ele não sabia. Tanto é que não foi ele que desenvolveu. É um casal que eram consultores da IBM, chamado Jacob Schneider, isso nos Estados Unidos, né? Jacob Schneider e Singli Schneider, marido e mulher. Eles perceberam uma necessidade e por intuição eles levaram os bonecos e aí foi onde eles perceberam que com os bonecos era possível também perceber o campo, enfim, e realizar a constelação. Isso foi evoluindo, né? Eu me formei também com o Cássio, então eu tenho tanto a formação da base, né, da constelação para a gente atender em grupo com as vivências, como também a especialização para atender com bonecos, né, individualmente.
A parte de atender com bonecos, ela é um pouco mais complexa do que atender com grupos, porque a gente precisa estar muito mais presente e consciente com os movimentos, as sensações e as percepções que vão se desenrolando ali na constelação. Então é preciso, como o próprio Cássio diz, a gente ter um pouquinho mais de musculatura para fazer esse tipo de atendimento. Igual é efetivo. A gente gosta muito da vivência porque a gente vê, né? Vocês estiveram lá no sábado, vocês perceberam e tiveram a oportunidade de de estar dentro do campo representando uma pessoa que vocês não conheciam. E vocês tiveram toda essa experiência. Então, a gente consegue, num nível mais intenso, talvez, e óbvio, ver, ouvir, perceber, né? E sentir as coisas quando a gente tá ali com as pessoas. De qualquer forma, ambas são muito efetivas. Eu passei com o Cássio por um processo de constelação individual, no caso, foi com bonecos. E isso foi durante o meu processo de formação com ele também. E foi muito revelador, assim, muito gratificante. Como cliente, né, passando pelo processo, que a gente chama como constelada, é um processo muito rico, porque conforme a gente vai trazendo os recursos dentro do campo da informação, fichas vão caindo, a gente vai tomando consciência de muitas coisas na nossa vida diária ou em alguma área específica, né? A gente percebe melhor como as coisas estão se passando de fato fora do nosso filtro, né? Porque a gente olha o mundo a partir do nosso óculos, né? A gente tem um conjunto de crenças, um conjunto de valores, baseado nas experiências e escolhas que nós tivemos até aqui. Isso faz com que a gente olhe para as coisas de uma determinada maneira. Então, quando a gente tá fazendo a constelação, a gente olha as coisas como elas são, sem o nosso filtro, né? E isso é muito rico, muito profundo, porque a gente baixa as barreiras, vamos dizer assim, de julgamento, porque o julgamento acaba só nos limitando, e se abre a perceber melhor o que de fato está acontecendo na nossa vida e no nosso sistema, né? Nas pessoas que convivem com a gente. E ali são feitos os reparos. A gente começa a perceber onde há atritos, onde há os emaranhamentos, como a gente chama, que são as questões que a gente tem que estão impactando a nossa vida. Onde nasceu, né? Onde isso está mais intenso. E a gente vai fazendo esses reparos através de movimentos e frases que são estudados e comprovados que têm um efeito mais profundo no nosso sistema molecular, né? E orgânico. Porque a gente também trabalha com a parte de ciência. Então, dito isso, de ambas experiências, tanto como estudante da área, né, como cliente constelada, e agora também atuando cada vez mais como profissional, né, consteladora, eu observo mudanças na minha vida que, às vezes, a gente espera que seja algo muito impactante. Na minha experiência, tem sido um processo sutil, que eu percebo nuances de mudança no meu comportamento, nas pessoas da minha família, as pessoas com quem eu convivo, na forma de eu me posicionar, nas decisões que eu tomo. E isso vai reverberando o que a gente fala, né? Vai tocando também todo mundo que tá conectado comigo de alguma forma, especialmente as pessoas da minha família, do meu núcleo familiar mais próximo, eu observo. Um exemplo, depois da minha constelação, uma coisa que ficou muito clara para mim foi a aproximação maior do meu irmão nas questões da minha família. Algo que ele era um pouquinho mais distante, ele começou naturalmente a se fazer mais presente, a querer estar mais próximo de nós. E ele passou? Ele não? Não, ele é cientista, físico. Ah, é? Tá fazendo pós-doc, ele tem a forma dele de ver o mundo, então, assim, ele é um pouco distante dessas coisas. Ele não leva muito isso pra vida dele. Ele até me acha meio doidinha. Mas eu percebo a mudança nele, eu percebo a mudança na minha mãe, inclusive. Eu percebo que ela,
assumiu depois de um tempo pra cá, ela começou a se cuidar melhor, ela tá se posicionando melhor dentro da empresa da família, que foi uma coisa que apareceu na minha constelação, inclusive, que a gente tem uma empresa há 30 anos com sócios, e ela começou a se posicionar melhor depois de um tempo. Então, assim, é sutil a mudança, mas ela é sólida. Sim. E é importante, né, pegar esse gancho. Talvez vocês estejam pensando, e você que está assistindo a gente, peraí, mas a constelação não foi dela? Ela está falando do irmão, da mãe. Como é isso, né? Como é isso? É porque as pessoas que nos procuram, elas procuram pensando nela, dentro de um olhar mais egocêntrico. Sim. Porém, através da ressonância mórfica, nós sabemos que, sim, é o olhar para a vida dela, mas ao reparar a vida dela, ressoa a palavra, nas pessoas que estão próximas do sistema dela. Ó, fica até arrepiado de falar. Tá vendo, Medina? Porque ressoa. Então, assim, eu costumo dizer assim, diretamente na sua, indiretamente na dos outros. Então, os outros são sim impactados através de uma ressonância que é um pouquinho acima da velocidade da luz. 299,78 km por segundo. É como ir daqui para São Paulo em 1 segundo 5 vezes. Com trânsito e tudo. Aí sim, hein? Pegou, hein, Medina? Que legal, tá vendo? Olha, uma pessoa que entendeu que precisava ver um reparo no seu sistema, e seu irmão parte do sistema, você consegue impactar. E, é o normal. E a gente impacta mais os descendentes, que a gente fala, né? Mais profundo, assim. A gente libera quem vem depois da gente das mochilas, das pedras pesadas que às vezes a gente vem arrastando, né? E a gente passa adiante. Geneticamente falando, a gente sabe, né? Que a gente herda dos nossos antepassados as características físicas. Mas não é só isso, né? As memórias, todas as nossas memórias, elas ficam salvas nas nossas células. E isso vai passando também. Então, alguns traumas, alguns emaranhados vividos pelos nossos antepassados, nós acabamos manifestando na nossa vida de alguma forma. Por isso que passar pelo processo é tão profundo e tão libertador, porque muitas vezes eu tô, por exemplo, com um problema na minha vida emocional, de relacionamento ou financeiro, mas eu tento de tudo, faço um monte de coisa, procuro fazer tudo certinho e não adianta. Parece que vai, aí depois retrocede. Quando eu faço um processo de constelação, esses emaranhamentos são resolvidos num nível muito mais profundo. E aí a gente ressignifica internamente essas nossas moléculas, esses nossos registros, para que a gente possa operar de um lugar mais sadio, né? Quando a gente assume o nosso lugar, a gente tem mais força. E aí a gente consegue prosperar, enfim, contribuir. Camila, isso que você falou, que às vezes a gente tá tentando, tá fazendo tudo certinho. Às vezes quando a gente olha pros outros é mais fácil de identificar. Por exemplo, nossa, essa pessoa tá vivendo de novo o mesmo problema com pessoas diferentes. E fica naquele... E aí você conhece a pessoa há 15 anos, o problema dela de hoje é o mesmo de 15 anos atrás. Seria mais ou menos isso? É possível reparar esse tipo de... que tem o mesmo comportamento, que repete a mesma coisa, tá em um ciclo diferente, com pessoas diferentes, mas aquilo vai acontecer de novo. É isso que a constelação consegue tratar também, ou não é bem isso? Pode também. O ponto todo é, primeiro a pessoa tem que querer. Porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado, né? Sim. Então a gente vai contribuir. Quando a gente fala em constelação, a gente tá ali, nós consteladores estamos ali para servir aquela pessoa, aquele sistema, como um facilitador do processo para que ela possa enxergar o que está acontecendo e reparar isso para que ela possa ir para a vida com mais inteireza, né? Quando você trouxe, né? É mais fácil ver o outro, né? As repetições dos padrões do outro. Sim, porque nós estamos distanciados.
Quando se trata de nossa própria vida, nós temos filtros, a gente tem uma série de pontos cegos, é igual o carro. O carro, quando a gente dirige, tem lá o ponto cego no retrovisor. Você não vê mesmo. Assim é na nossa vida, a gente tem uma série de pontos cegos. Por quê? Estamos totalmente envolvidos emocionalmente com a nossa própria história. Então fica difícil reconhecer essas repetições de padrões. Agora, a partir do momento que eu percebo que isso tá se repetindo e não tá me fazendo bem, e eu decido fazer algo para mudar isso, porque essa decisão tem que vir de mim, aí tudo é possível. Aí a transformação e os reparos são possíveis. Que legal. Lembrando que todo mundo quer mudança, todo mundo quer melhorar. Ninguém acorda de manhã, ajoelha, faz uma oração e fala: meu Deus, me ajude para que eu tenha um dia ruim hoje, por favor. Hoje é o dia que eu quero ter Ninguém faz isso. Faz? Conhece alguém? Não faz. A gente quer estar cada vez melhor. Sim. A gente quer evoluir, né? Sim. Mas o ponto aí é assim: o que acontece no mundo lá fora são as ações. Eu quero tal coisa. Mas peraí. Entre a sua vontade e o acontecimento, há um abismo. Concorda ou não? Sim. Pode ver quantas pessoas vocês já entrevistaram, vocês conhecem, de alunos, de amigos, né? Que você sabe o que eles querem, mas o que eles querem não acontece. Mas eles querem. Então há um abismo entre o que eu quero e a realidade. A nossa função é fazer essa realidade vir cada vez mais próximo. Por quê? Porque a ação, ela existe por conta dos pensamentos, dos sentimentos, das crenças e das emoções. É depois disso que gera o comportamento. E o comportamento gera ação. Isso é uma coisa legal do povo ter um pouquinho mais de clareza, porque isso é do ser humano. Sim. Isso não estamos falando de uma pessoa específica, estamos falando de todos os seres humanos. Não adianta o cachorro, o gato assistir a gente que ele não vai entender. Sim. Pode até assistir, até é um prazer. Se eu for gato, cachorro, fica conosco aí. Mas, no sofá da casa mas não vai dar certo. Porque hoje em dia tá na moda, né? Tá na moda. Então, é a realidade. Então, se eu quero realmente que as minhas ações sejam diferentes, não adianta eu focar nelas. Eu tenho que focar no que precede, o prelúdio, que está aqui, que é o que nós chamamos de química orgânica. O que é a química orgânica? É onde estão os movimentos celulares. Pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Vocês não estão aqui se não passaram por um pensamento. Vamos pensar? Vamos pensar em fazer um café? Vamos pensar em fazer um podcast? Sim, vamos pensar? Então, tudo nasce num pensamento. Isso aqui já é ação. Isso já é o fato consumado, a concretização. Mas isso não nasceu do nada. Ninguém saiu da cama e a hora que olhou já estava sentado aqui. Não. Isso passou por um processo, vocês estudaram todo esse palco bonito, toda essa sala linda, né? Chamou o Samuca para dar uns palpitinhos aqui, outro lá. O diretor. O Samuca ninguém vê. Ele é que nem cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Diretor Lucarelli. Famoso cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém viu, né? Então, é um pensamento. Sim. Né? É uma emoção, é um sentimento. Sem isso, não acontece a mudança, não acontece as ações. O nosso trabalho é no reparo do que precede as ações. Isso. Porque as nossas memórias, às vezes as pessoas podem pensar, né? Eu já escutei muito isso, que tá tudo na cabeça. Não é bem assim. O cérebro é um sistema processador de informações. E a maior parte das informações que o cérebro processa vem do nosso coração. Agora, as memórias, elas estão registradas nas nossas células. Por isso que uma experiência traumática, ela fica tão registrada. Porque ela foi muito intensa. Então, a gente ouviu, sentiu muito exacerbado. E aquilo ficou ali. E essa memória muito intensa, ela vai impactar o nosso sistema de crenças. Ou seja, aquilo que eu acredito. Em relação a mim, em relação ao mundo, em relação a uma situação específica.
por mais às vezes que a pessoa queira mudar um comportamento, ela pode se esforçar, como o Cássio falou, externamente, fazendo as ações, mas se ela não mudar, ressignificar essa memória e mudar o sistema de crenças dela para que ele fique mais positivo, de forma a apoiar essa nova intenção que ela tem para a vida dela, não vai adiantar. Pelo menos não no longo prazo. É a força da vontade versus a realidade. Já viu isso? Força de vontade. A pessoa tem vontade. Sim. É muita força. Enquanto você E aí tá fica ali, bloqueado, entendi. ali no processo da constelação, e você acessa essa memória de trauma, por exemplo, algo assim. E a pessoa volta para aquele momento de dor. Como que vocês prosseguem com isso? Porque assim, pra gente que tá ali, a gente não sabe nada da história da pessoa. Isso é incrível. Para aí, de repente, você viu tudo, você entendeu toda a história, sem ninguém te falar nada. Mas é muito incrível. Não, gente, não tem como explicar, entendeu? Tem que participar para entender. A pessoa não te fala nada, você nunca viu a pessoa, mas você entendeu. E aí, às vezes, você já tá sentindo aquilo, que você sabe que não é uma emoção boa, não é algo bom, e você nem quer estar ali, você procura no campo um lugar que você fique confortável para estar. O constelado nesse momento, como que é tratado esse trauma? Essa é a minha pergunta, porque eu sei que vocês usam palavras, né, tem um direcionamento ali, mas como que é isso? Porque eu não consegui compreender como que vira essa chave, entendeu? Como que vocês auxiliam? Na minha experiência, tanto observando, né, as constelações, quanto sendo constelada, como fazendo o processo como consteladora, uma coisa muito importante dos pontos que a gente tem ali é dos princípios de PNL. Então, a pessoa está dissociada. Ela não está inserida. Ela está de fora vendo o que está acontecendo. Quando eu tô de fora vendo o que está acontecendo, eu sinto, eu lembro, eu tenho as emoções, eu posso chorar e tudo mais, porém numa intensidade menor do que se eu tivesse revivendo aquela experiência. No calor da emoção, a razão perde a razão. Que isso, hein? Que legal. Isso virou corte. Porque é verdade. Então, estando fora... Tem um ditado popular que ninguém sabe quem fez. Quem tá de fora vê melhor. Todo mundo já ouviu esse ditado. Inclusive, a gente usou agora há pouco, né? Bisavó, é uma realidade. É porque a pessoa está dissociada. Ela está não associada dentro do contexto. Obviamente, a pergunta da Medina tem fundamentos, dá para aprofundar mais nos aspectos científicos. Claro. Mas isso é algo importante. Se a gente fizesse isso na nossa vida, né? Tô num conflito. Eu e um aluno, eu e o Gustavo, eu e o meu vizinho. O que acontece no conflito? O conflito inflama. Por quê? Porque eu estou dentro do contexto. Se eu conseguisse sair do contexto, né? Aí já é uma coisa mais do curso da... Não tem nada a ver com constelação, mas é mais coisa do curso da PNL. Eu saí do contexto, mesmo dentro, eu tô dentro. Legal. Mas tem um outro Cássio aqui atrás, que ele tá fora, e dando sinais pro Cássio. Faça isso, calma, relaxa, respira, não vai nessa toada que vai sair ruim. Legal. Entende? Porque assim, para quem tá ali uma posição diferente daquele que tá ali. No campo, a gente sente real, assim, é muito forte. E era essa a minha questão. Será que a pessoa, então, naquele momento, não, ela tá de fora, legal. Até preserva a pessoa, né? Você percebeu que ela não faz nada, só observa? Exato. E essa é a relevância, justamente para ela ver o que está acontecendo sem os pontos cegos que acontecem quando a gente está associado ou inserido na experiência. Que incrível. Que as emoções cegam a gente. Assim, talvez possa falar besteira. Talvez o que o pessoal... esse nome constelação já é um nome difícil, né? Parece uma coisa meio astrológica, alguma coisa assim, constelação de estrelas. É um nome que particularmente, se pudesse mudar, eu que pagaria em alemão é reposicionamento, né? O nome em real... Alemão é reposicionamento. Então, eu acho que isso acaba confundindo um pouco já, né, pelo nome. E também por não ter profissionais que entendam isso, que no momento a pessoa ela precisa estar desassociada com a situação, né? Então, porque você vai fazer um curso de constelação hoje. Quanto tempo que você já tem de constelador, Cássio?
Muito antes de 2010, quando nasce a constelação sistêmica e expansão da consciência. Eu comecei na constelação familiar, porque não existia outra. Foi através dela que eu enxerguei alguns gaps que precisava ser evoluído, né? Tanto é que em 2016, a última vez que Bert Hellinger esteve no Brasil, dezembro de 2016, ele sabia do meu incômodo, e ele falou para mim: Cássio, eu estou me desligando desse mundo, estou indo para um plano superior. Ainda brinquei com ele, falei: Bert, você já falou isso faz 10 anos para mim, não dá ninguém que acredita mais em você. Não, mas dessa vez eu vou mesmo. Tanto é que em 2019 ele faleceu, 3 anos depois. Deu menos de 3 anos, inclusive. E aí ele falou para mim: Cássio, siga o que seu coração diz. Se você acha que tem que evoluir, eu também agora estou começando a acreditar em você. Eu nunca acreditei, mas agora eu acredito. Mal sabia ele que eu já estava 6 anos fazendo. A esposa dele sabia, a viúva, a Sofia. Mas nós não queríamos contar para ele. Por quê? Porque para preservar, né, o espírito conservador do alemão, de um ex-padre, de uma pessoa de 90 anos de idade, sabe? Não seria justo, sabe? Seria ser muito petulante uma pessoa tão sábia você querer falar: eu não confio muito, já estou fazendo algo melhor. Não tem algo melhor. Ele fazia muito bem o que ele fazia. Sim. É o que tinha para o momento. Sim. Mas era óbvio que precisava de um olhar mais magnânimo, mais contemporâneo, mais atualizado, mais genuíno. De novo, né? A evolução. A evolução. Quem não evolui, morre. É a primeira lei natural do desenvolvimento. Nós somos regidos por leis naturais, não são aquelas leis que vocês viram no sábado, não. Aquelas são as leis sistêmicas. Mas nós somos regidos por leis naturais. A gente estava conversando em off sobre o dente do siso, sobre a operação de fimose. Lembra disso? Sim. Que até nós demos risada. Mas assim, tem uma lei que justifica isso. Quem não contribui será eliminado do sistema. Para que serve o dente do siso? Pergunta para o dentista, talvez nem ele saiba. Então, tudo que não tem necessidade é eliminado. Mas quem elimina? É um decreto do presidente? Não, é o próprio sistema. Evolutivo, né? Vai vendo a evolução vai eliminando. Vai sendo eliminado, naturalmente. Tem uma coisa que logo vai acontecer. Aquela cirurgia que faz 3 pontinhos, lá, como chama? 3 pontinhos no corpo? Laparoscopia? Não, eu esqueci o nome. Apendicite? Apendicite, eu acho que é isso aí. É a próxima. Que não tem função. Provavelmente pessoas vão começar a nascer sem apêndice. Alguma coisa assim. Porque não tem função. Então tudo que não tem função vai ser eliminado. Isso serve, vocês que estão assistindo, isso serve da nossa vida. Né? Você que é casado e não é relevante para sua esposa, você vai ser eliminado. Eu vou te encontrar na rua. Né? Se você é um aluno que não contribui com a escola, você vai ser eliminado. Se a escola não contribui com o aluno, vai ser eliminada a escola e vai atrás de outra. Se você não é relevante para sua empresa, a empresa manda você pro inferno. Vai ser igual aquela série chinesa lá, que eu esqueci o nome, coreana. Qual dessas séries? Round 6. Isso aí. Round 6. Round 6, essa que tava na Netflix. Isso é uma lei. É lei. Era eliminada lá. Gente, corta. Corta Mas nada, assim, você pega, um jogador de futebol que não é relevante para um time, para o elenco, o que acontece com ele no fim do ano? Ou vice-versa. Sim. É a vida, isso daí está inserido na nossa vida, a gente não percebe. Porque as leis naturais foram estudadas na natureza. E aí vai uma boa observação. Nós temos muito mais a aprender com a natureza do que a natureza conosco. Não temos nada para ensinar para a natureza. Nós só temos um mau exemplo para passar para a natureza. Não tem? É verdade. Eu concordo. Não tem exemplo nenhum. Que exemplo não pode passar para a natureza? E as leis são observadas no funcionamento da natureza. Quem não contribui é eliminado. Uma planta que está estragando, que não evolui, ela vai ser eliminada. Senão é igual uma banana estragada no meio do monte de banana. Estraga todas as outras. Então tem que ser eliminada para preservar a vida dos outros. O sistema, né? O todo. E quem não se desenvolve, morre. Não existe a não morte. Não existe o não desenvolvimento.
chegar e falar assim, já fiz 250 cursos, eu sou o melhor do mundo, tô no topo da montanha. Quem tá no topo da montanha, qual o próximo passo do topo da montanha? Não tem onde subir mais? Não Começa tem. a cair. Só tem o descer. E quando ficar cai, parado lá, escorregador. ficar parado lá no topo, ó, tá aqui tem um topo da montanha, ó. Ficar parado no topo é não se desenvolver. Exatamente. Tem alguém pegando uma montanha maior e você fica para trás. Então são leis. Você pode até falar, Cássio, não gostei dessa lei, tá? Mas são leis. São olhares magnânimos, são olhares sistêmicos para você ser um ser humano mais evolutivo, um ser humano que possa proporcionar e agregar valor na vida do próximo, de quem está do seu lado, de quem ainda não está. Senão, qual o sentido da vida? Se a gente não agrega valor para ninguém. Veio aqui para ser o quê? Planta. Sim. É verdade. Passa uma vida sem se desenvolver, né? Sem despertar o máximo. Sim. É porque a gente tem, como a Medina mesmo trouxe em algum momento aqui, a questão do conforto, né? A gente tende a buscar o conforto, o que é confortável. E tá tudo bem, porque Sim. faz parte da nossa natureza gastar o mínimo de energia e se preservar a vida. Agora, num curto prazo, ok. No médio e no longo prazo não é sustentável. A gente precisa se lapidar como diamantes que somos, né? Sim. A gente precisa desse processo de lapidação para honrar a nossa própria vida, que é tão preciosa e valiosa, né? Eu falo, a gente até brinca pra gente não ser um desperdício de carbono enquanto estiver aqui, né? Para que a gente possa ser contribuição, a gente possa honrar a vida que a gente ganhou, que a gente recebeu, pra gente aprender, pra gente evoluir, pra gente prosperar, e nessa jornada de realizar os nossos propósitos e desejos dos nossos corações, a gente ser um ponto de referência positiva para a comunidade onde a gente está inserido, para que a gente possa ser contribuição, a gente ser parte da solução, das novas possibilidades, e não mais um ali precisando que alguém socorra, né? Ser parte do problema. Sim. Por isso que é fundamental a gente ter essa consciência de se cuidar. Não é ser egocêntrico, né? O autocuidado é fundamental, porque só quando eu tô bem, de novo, quando a minha piscina tá limpa, cristalina, é que eu consigo ser melhor contribuição para os demais. Eu consigo enxergar o mundo melhor. E aí eu quero quebrar o protocolo. Posso ou não? Pra tudo, Cassião. Na mesa não. A mesa não. Não tem uma frase que tem que falar no final? Tem uma frase que tem que falar no Você não final. falou pra Camila, né? Eu ainda não falei. É a já surpresa. Tá dando spoiler. É a né? surpresa. Oh, ia me pegar de surpresa. Eu vou falar uma frase no final, acho, se eu lembrar. Mas eu quero aproveitar esse contexto e já passar uma frase pra você, que tá aí. Mais vale viver um ano como um beija-flor do que 100 anos como uma tartaruga. Vê se isso faz sentido pra sua vida. Que isso, hein, Cassião? Já tá trazendo a reflexão. Sobre isso, exatamente. Sim. Sobre esse contexto. Quem não se desenvolve morre. Sabe Né? o que é legal do que vocês estão trazendo aqui? Ó, essa semana eu comecei a reler aquele livro, Mente Milionária, que eu já li best-seller e tal, e já li várias vezes, mas fazia alguns anos ali que tava enfeitando a prateleira. Eu falei, deixa eu dar uma relida. E eu comecei a observar que, assim, todos esses livros que são top, que trouxeram aprendizado para minha vida de desenvolvimento pessoal, financeiro, empreendedorismo, eles pegam essa essência do pensamento. Então eu li essa semana umas 50 páginas e tava lá, o pensamento vai te gerar um sentimento, que vai te gerar uma ação, que vai... Então assim, as primeiras 50, aí eu, conforme eu fui lendo, eu fui relembrando. Mas não tem nada de ensinamento até essa etapa, né? Que agora eu tô relendo. Não tem coisas técnicas, mas é tudo sistêmico, entendeu? Claro que com a visão de décadas atrás. Então, a constelação, como vocês falam, né? Uma base científica, é ciência, mais moderna, o que mais tem de atualizado para essa nova geração que nós estamos. Você sabe que esse povo tava tudo certo. Uhum. Só que nem eles sabiam que eles estavam certos. Não, porque eles não explicam com essa profundidade igual vocês estão Eu vou trazendo lembrando aqui. que eu sabia que eu estava certo, mas não tinha certeza, não tinha explicação técnica
né? Mas eu tava certo. Se a gente pegar hoje em dia, né, o pessoal fala muito desse negócio de manifestação, lei da atração, esses negócios de mentalidade, né? Tá na moda, né? Tá na moda. Mas se você for ver, tudo isso tá dentro dos livros, por exemplo, de Napoleão Hill. Sim, que foram escritos há quase 100 anos atrás, exatamente, né? é centenário, ou seja, Centenário. não é novo, porém... A lei do triunfo. A sabedoria tá ali, né? A raiz, né? A essência, a sabedoria tá ali. Isso foi sendo o quê? Lapidado, evoluído ao longo do tempo. Hoje, Sim. com a ciência, a gente consegue ter mais comprovações, mais clareza de como os processos se realizam e a partir daí a gente consegue ter uma mudança mais efetiva. Porque a gente tem um entendimento. O nosso cérebro, ele fica mais aberto, mais confortável quando ele entende o que vai acontecer. Ele tem informação. Quando a gente fala... Eu gosto de um conceito que fala assim, o que é o medo? O medo é falta de informação. Se você fica com medo de alguma coisa, o medo assim, aquele medo ilusório, não o medo de sobrevivência. Esse é de instinto, tudo bem. Mas Sim. o medo moderno que faz a gente ter... muita ansiedade, preocupação, medo disso, medo daquilo, ele é uma ilusão que a gente criou na nossa mente. Só que como a gente resolve isso? Recebendo informação. Qual informação está faltando para que eu possa ir adiante? Para que eu possa seguir em frente? E às vezes é algo mais profundo, que é ressignificar uns pontos de vistas ou experiências, com técnicas, por exemplo, como a de constelação. Você consegue olhar de uma maneira diferente para as coisas. Incrível, hein, Igor? E ela Top, falando hein, aqui, Medina? eu pensando. E é interessante também, algo que eu achei muito bom que você falou, em relação ao sistema familiar. Cada um tem o seu lugar, ninguém pode ficar excluído, mas se de repente eu me coloco como mãe da minha mãe, eu sou sogra do meu pai. Cara, minha cabeça, bum, sabe assim? Como assim? É real, como assim que eu fiz esse movimento que tá me trazendo tudo isso? Vai ser vó do Gustavo. E eu tenho que ser, eu Que quero isso, ser hein? filha, entendeu? Eu quero estar no meu lugar de filha, posicionada ali. Então, assim, são pequenas reflexões que você faz que, de fato, você fala, poxa, não, vamos colocar as coisas no lugar, né? E isso é fundamental, essas reflexões são fundamentais. O problema é que hoje em dia a gente tá tão habituado a ser bombardeado com informações a todo momento que a gente não se permite ou nem se dá o direito de parar um pouquinho para refletir sobre aquele consumo que eu estou fazendo. Não é só consumo de alimento, é o consumo de informação, de conteúdo. A gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro através do nosso celular, das mídias, redes sociais. É informação, é informação, é informação. O ponto é, será que eu tô parando para refletir o quanto isso está sendo nutritivo para mim? Será Sim. que eu tô parando para escolher de maneira consciente o que eu estou consumindo ou eu só tô simplesmente ali no automático? Porque tudo isso vai retroalimentar o seu sistema de pensamentos, de emoções, de crenças, as experiências. Isso vai impactar a forma como você se comporta. Então, o início mais simples é começar a policiar o que você consome e dar o tempo para você de parar depois de consumir um conteúdo e refletir sobre aquilo. Se faz sentido para você, se você consegue usar aquela informação, se ela é nutritiva para você. É preciso ter essa autonomia, esse poder pessoal, essa consciência, porque senão a gente tá sendo simplesmente levado pelo todo. Só tá seguindo sem A saber pra boiada onde. ali Segue na o manada. fluxo, mas não sei qual fluxo. Mas não sabe nem quem é, por isso que a gente tá tendo tanta questão de depressão, ansiedade, porque a gente se desconectou de nós mesmos. Cara, essa pergunta que eu queria fazer pra vocês, né, que fazem esse trabalho maravilhoso, essa geração nossa agora, não geração, momento atual do mundo, onde está tudo no modo automático, as informações o tempo todo, as pessoas estão perdendo a essência?
no sentido do que o que eu mais escuto nos últimos 5 anos é que a geração das doenças mentais, de depressão, Transtornos. os transtornos. 120 transtornos já catalogados. Tem uns que nem a gente ainda olhou ainda, nem sabe, não dá tempo. Você estuda um, já aparece 3 no outro dia. Primeiro, essa observação que eu queria de vocês sobre isso, e todas as vezes que eu converso com as pessoas mais experientes, eu vejo elas até de uma forma saudosista, assim, falando da estrada que tiveram que percorrer, sabe? Na família, na profissão. Eu vejo que hoje esse imediatismo, olha eu gaguejando aqui, hein? Essa boca vai me zoar nisso daí. Tá nervosa. É a pressão de estar aqui com o Cássio. É o Cássio. Não, o que parece? Parece que as pessoas não estão conectadas, entendeu? Parece tipo, eu ter essa xícara é muito importante, é o sonho da minha vida. É mesmo? E aí amanhã já não é mais. Não, porque você já é o sonho da sua vida. Entendeu? Tipo, parece que antes as pessoas elas tinham mais convicções. Quando elas contam uma história, eram mais... E eu vejo que muitas pessoas, talvez desse momento, conquistam tantas coisas legais, mas que se tornem relevantes. Parece que antes o valor era mais valorizado, sabe? Pô, eu lutei pra ter uma mulher dessa do meu lado, entendeu? E parece que agora, conquistei. Aqui, ó, o coraçãozinho. Ih, tá querendo alguma coisa, Não gente? serve mais? Não, tem que servir, entendeu? O que vocês... E por que vocês tá assim mesmo, é só uma impressão minha? O que vocês acham? Teve essa mudança? Olha, eu passei por uma experiência dessa. Aliás, uma não, acho que foram mais de uma. Uma é muito clara para mim. Eu dei a vida para conquistar uma cobertura de 3 andares. Aliás, aqui pertinho, dá para ir a pé. Peguei um prédio, era um sonho, mas não sei por que tinha esse sonho também. Até hoje eu não sei, mas tinha. Isso acontece com carro, acontece com tudo, acontece com a sua caneca, com tudo, né? Então assim, quando eu comprei o prédio ainda construindo. Então a cobertura eu fui o primeiro comprador. Escolhi o sol que bate de manhã, escolhi tudo do jeito que eu queria, mas não tinha nada. Para subir de um andar para o outro, de 3 andares, tinha que subir naquelas escadas de madeira. Não dizia nem escada de alumínio naquela época, pra você ter uma ideia. Subi numa escada de madeira. Então não tinha nada. Eu gastei mais por dentro do que para comprar a cobertura. E me matei, coloquei um prazo e fiquei louco. E me matei. Então estamos falando de objetivos, estamos falando de metas. Me matei. Aí consegui. Quando eu consegui, eu lembro que eu fiquei doente. Fui pro hospital, fui pro Veracruz. Sem fazer propaganda, mas já fazendo. Também, tudo bem. Fui pro Aceitamos patrocínio. E fiquei bem doente, diga-se de passagem. Porque eu comecei a olhar para aquilo e falei, para quê? Para quem? Para que tudo isso? E fiquei doente mesmo. E então, o que significa? As pessoas hoje, elas buscam, através de suas metas, através de seus propósitos, de seus objetivos, que teoricamente é bom, precisa ter, né? Expectativas, tem que ter, né? Agora precisa ter inteligência, precisa ser sensato, precisa colocar prazos conquistáveis, não fazer que nem eu coloquei um prazo inconquistável e fiz virar conquistável, pagando o quê? Com uma doença, né? Sim. E isso acontece muito aí fora, porque nós vivemos no mundo da competitividade. Eu até hoje não sei com quem eu estava competindo, mas com certeza eu estava competindo com alguém. Sim. Mas não sei com quem. Eu vi uma situação, até comentei aqui com o Thiago, das finanças. E aí ele colocou ali, explanou a ideia dele sobre esse caso. Era um cara que já tinha dinheiro, milionário e tal, e ele estava fazendo acompanhamento com uma doutora bem famosa, não vou citar ela aqui, mas uma psiquiatra, e ele quis comprar um helicóptero, ele queria comprar um helicóptero, comprou um helicóptero. Aí ela falou, mas por que você comprou um helicóptero se você não sabe pilotar o helicóptero tá lá, né? Aí ele ficou, né,
puto com a resposta dela, pra que você vai ter um helicóptero? Ele foi e fez o curso, virou piloto. Aí, sim, ele foi viajar com a família, levou a família de helicóptero. Foi lá, desceu lá com o helicóptero com a família. Depois ele chegou na psiquiatra e falou, quer saber? Eu não quero mais saber desse helicóptero não. Por quê? Porque eu não pude beber. Então, assim, pra ele era mais satisfatória a bebida. Mas por que a compra do helicóptero, entendeu? Então, mas aí tem uma coisa legal, que depois eu quero ouvir a percepção da Camila também, né? Porque isso é um assunto polêmico. Sim. A gente vai ouvir centenas de explicações. Antigamente, Gustavo, tinha mais o prazer da satisfação. Hoje, nós miramos aqui, mas não digerimos o caminho que nos leva daqui para cá. Eles faziam isso. Eles saboreavam o caminho, cada passo que dava. Eles saboreavam, tô indo no caminho certo, minha família tá comigo, tá todo mundo junto. Então havia um prazer, uma satisfação de cada passo que se dava para chegar até aqui. Hoje o que a gente faz? Pressa, parecia, hoje a gente não olha pro caminho. Só quer o resultado. Olha para chegar lá. E aí, o que acontece? Qual o lado ruim da história? Ah, Cássio, mas eu cheguei. Eu também cheguei na minha cobertura. Mas como? Cheguei de uma forma totalmente transtornada, errada, equivocada, né? Porque se eu não sei o programa que me leva daqui até aqui, o dia que eu precisar desse programa que eu não sei, e eu perdi a chance de saber, eu não vou ter. Aí eu vou ter que sofrer tudo de novo que eu sofri para sair daqui e chegar até aqui. Então falta o quê? Ter o prazer de entender quais são as estratégias, passo a passo, que faz eu sair daqui e chegar até ali. Isso chama-se estratégia, né? Isso chama-se programa mental. Isso chama-se um programa interno que nós seres humanos temos muitos, né? Igual um programa de computador, que você tira um, põe outro para melhorar. Nós temos isso também. Só que a gente precisa saborear o processo. Nós não fazemos isso. Mas a xícara, no outro dia não é mais xícara, depois é um balde, não é mais o balde, e aí vai. E não tem, a gente não saboreia o caminho, a gente quer chegar no final da trilha, sem saborear o caminho. Isso é ruim, porque não tem aprendizado, não tem referência. Não tem a vivência da experiência, né? Porque uma coisa que eu gosto muito com os meus clientes que eu trabalho, às vezes, vamos traçar um objetivo, tá? A primeira coisa eu sempre pergunto para eles, para um pouquinho, qual é o estilo de vida que você quer ter na sua vida? Dentro disso, como você quer ter cada área da sua vida, né? Que tipo de relacionamento você quer ter? Que tipo de trabalho? Como você quer se sentir como profissional? Na vida financeira e tudo mais. Aí a pergunta sempre quando ele fala, eu quero tal coisa. Você tem certeza? Tenho, beleza. Por quê? Pra quê? O que isso vai te proporcionar? O ponto que eu vejo hoje é esse. Antigamente, a gente queria as coisas. Antigamente, a gente não me senti lá em 1900 e bolinha. Mas a impressão que eu tenho é que tinha um motivo por trás. A experiência de conquistar e chegar naquela realização era mais relevante do que a conquista em si. Todo o processo era importante e eu sabia, por exemplo, eu quero um carro, uma moto. Por que eu quero uma moto? Porque eu gosto da sensação de liberdade que a moto me dá. Então eu não quero a moto, eu quero a sensação de liberdade. É mais profundo, entende? O que eu observo hoje é as pessoas quererem por querer. Que tá na moda. O objetivo, é o objeto. Porque todo mundo tem, porque a mídia falou que eu tenho que querer, que eu tenho que ter. É aquilo que a gente estava falando inicialmente. As pessoas não param para perceber, para sentir, para saber. Sim. Elas se desconectaram. Então, assim, é um desespero para realizar e conquistar as coisas que eu não paro, primeiro, nem para pensar se é realmente aquilo que eu quero. E segundo, se eu quero mesmo e conquisto, eu não paro nem para desfrutar. Para entender bem isso, né? É que eu falei naquela primeira vez que eu estive aqui, precisa estudar muito e entender as eras do desenvolvimento humano. Isso nem no Google você acha. Sim. Isso tá muito amarrado ainda dentro de alguns princípios nossos. Mas é bom conhecer, né? Nos cursos, nas pessoas mais próximas conhecem. Por quê?
Porque o mundo atual de hoje, nós vivemos na era da informação e da consciência. Essa era atual. Nós já sabemos qual vai ser a próxima e sabemos que ficou para trás. Hoje o que nós temos? A velocidade da conquista sem o mínimo de prazer. Antigamente, o que a gente tinha? A lentidão da conquista saboreando o prazer do caminho para chegar até ela. Essa é a grande diferença. Mas isso por quê? Porque isso está atrelado às propriedades de cada era. Sim. Aí eu estudo um pouquinho mais. Porque hoje também todo mundo quer ser feliz e quer estar bem. Mas a gente compra a ideia da felicidade que o marketing vende. Então, se o marketing fala que isso é legal, aí todo mundo quer aquilo, mas não é bem aquilo que vai te fazer feliz. Né? Por isso, se conhecer é fundamental. Então, essa era da informação, que a gente vê tudo e acessa tudo o tempo todo, às vezes está comprando uma ideia de felicidade que não necessariamente é a sua felicidade. E é por isso que o marketing hoje está num bom momento, porque ele pega o ser humano vulnerável. Totalmente. E aí ele entra e conquista tudo. E eles vendem uma ideia. Se o ser humano tivesse mais centrado, entendendo aquilo que ele quer, o marketing sofreria muito. Não ia conseguir atingir o objetivo que ele está conseguindo. Mas hoje ele consegue muito porque o ser humano está em busca de algo que ele não sabe onde leva algo para lugar nenhum. E aí, onde entra o marketing, ele fala: quem não tem nada, isso tá bom. Quem não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, isso tá bom. Porque o que a Medina passou aqui, hoje todo mundo quer ser feliz. Beleza, nós estamos vivendo a era que as pessoas querem prazer imediato, felicidade imediata, né? Mas em contrapartida, pouquinho que eu comecei a estudar de desenvolvimento pessoal, eu sempre escuto que nós estamos vivendo a era da infelicidade, mas todo mundo quer ser feliz. E tudo que vocês trouxeram aqui para a mesa agora, tipo, antes, quando a pessoa tinha um objetivo, ela colocava esse tempo e desfrutava da estrada, né? Saboreava, era uma ceia, sabe? Ela sabia e aceitava que as coisas têm um tempo. Tem um tempo. E hoje nós estamos na era da informação, que informação, porque antes não demorava para chegar a informação, né? Bom, imagina na era dos caçadores, dos coletores. Na visão de vocês, meu Deus, como agora consteladores, que a constelação mexe nas células. Por exemplo, até pegando um gancho que vai exemplificar muito fácil, Napoleão Hill, diz a lenda, e que está escrito no livro dele, que ele ficou mais de 20 anos estudando os multimilionários da época para ele escrever o livro lá, Quem Pensa Enriquece, que se tornou um best-seller, um dos livros mais vendidos do mundo até hoje. Quem pensa enriquece? Quem pensa enriquece. Tem muita gente sem pensar por aí. Entendeu? Verdade. Tem, não tem? Com certeza. Nós conhecemos, né? Alguns. Ei, Samuquinha. Tem gente sem pensar por aí pra caramba, hein? Rapaz. Não, mas ele lá no livro tá 20 anos, tá? Hoje que ninguém fica 20 anos. Não que não fique, mas você fala, vou estudar 20 anos algo. Sim. Parece, você tá louco? 20 anos, né? Eles têm vendido essa ideia de que tudo é fácil, tudo é simples, resultado tudo sem é instantâneo, não há esforço. Mas a constelação mexe reprograma. Por exemplo, os hábitos dessa geração é diferente da geração de 20 anos atrás, certo? Hoje eu escuto muito que a maioria da população tem depressão, ansiedade, medo, traumas, burnout tá na moda. TDAH. Eu escuto TDAH, beleza. Não que isso não existia há 20 anos atrás. A ciência, a medicina atualizou e hoje você consegue diagnosticar. Mas muito dessas doenças se popularizou nos últimos anos, né? Era difícil escutar. Por exemplo, eu na adolescência, quando eu falava que estava com depressão, tomava uns pedaços. Depressão é doença de rico, pô. Você tem que, entendeu? Hoje existe um estudo por trás. Tem um entendimento maior. Um entendimento diferente. Mas a mudança da geração reprograma as células, assim? Entendeu a pergunta? Ou filosofei demais e me perdi aqui?
Porque tudo é por reprogramação, certo? Você foi que nem o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. falou e não falou nada. Não falou nada. Mas nós entendemos. Entendeu? A gente espera, muda. considerando a evolução, a lei da natureza, né, do desenvolvimento, a gente espera que uma geração seja melhor do que a anterior. Que ela tenha evoluído, aprendido e se lapidado. E assim por consequência, né? Mas a gente tem visto que não necessariamente, ultimamente. Mas isso é por conta de algumas escolhas, de algumas decisões, de alguns comportamentos. Por exemplo, a alimentação... É engraçado, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas a alimentação é uma das coisas que está impactando negativamente muito o nosso cognitivo emocional também. Então, esse é um fator. Desde a Revolução Industrial, nossos hábitos alimentares mudaram significativamente e tem piorado nos últimos anos. Substancialmente. E isso impacta no nosso sistema. A pergunta do Gustavo foi, se eu entendi bem, foi baseado no processo da constelação, Sim. onde ele chama de reprogramação. Se a gente né? conseguiria, através da constelação, fazer essas alterações. Os reparos. Os reparos. Para que essas pessoas possam... Então, para a ficar gente melhor. entender isso melhor, precisamos saber o seguinte. Nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Sabe, vocês ouviram falar sobre isso, né? Até brinquei, né? Porque a pessoa fala, mas um anãozinho. Não importa, são 50 trilhões de células anãs. E um de 2 metros, Schmitz lá, o Oscar. Oscar Schmidt, Tem também, só que as células são um pouquinho maiores, enfim. Nós temos isso em média no nosso corpo. E essas células, boa parte delas, são células neurais, que popularmente são chamadas de neurônios. E essas células trazem memórias de gerações de trás. E essas memórias ficam armazenadas, ficam registradas nas gerações descendentes. Então, assim, vocês têm um filho, né, Gustavo? Né? Você me contou, 14 anos, parece? 13. 13? Sim. Então, o filho de vocês, durante muito tempo, nada do que eles fizeram, nada do que ele fez, nada dos comportamentos dele, que era dele, era de vocês. Hoje nós sabemos que até os 5, 6 anos de idade, não adianta você ficar falando para a criança, tira o dedo da tomada. Você pode até fazer, porque você não tem outra alternativa, né? Vai deixar ele enfiar o dedo na tomada, ele leva choque. Você faz, mas isso não é água de salsicha, não vai ajudar em nada, né? Por quê? Porque esses comportamentos não são deles, são de vocês. São dos ascendentes. Sim. Que fica onde? Fica armazenada nas células. Então, o trabalho que nós desenvolvemos é reparar os movimentos celulares. Nesse horizonte de 50 trilhões de células, o impacto da constelação é de 500 milhões de células instantaneamente, que depois elas vão se comunicando, porque as células se comunicam, né? Uma célula cancerígena começa com uma, no dia seguinte já está com 1000, no outro dia já está com 3000. Por isso você faz um exame para saber se você tem a doença, diz que você não tem, mas você já tem. É que não tem uma amostragem mínima que o exame consegue detectar. Entendi. Mas você já tem. Mas nós não sabemos, mas já tem. E as células estão uma comunicando com a outra. Aí com um dia ou outro você faz e dá que você tem. Porque já tem uma amostragem mínima suficiente para que o aparelho possa pegar. E isso que acontece na constelação. Então, são 50 milhões de 500 milhões de células. Você pode achar a história do copo meio cheio e copo meio vazio. Você pode achar pouco ou pode achar muito. E qualquer um que achar, está tudo certo. Mas o importante não é a quantidade. O importante é que o reparo é feito para que elas comecem a se trabalhar entre si e uma comunicar a outra. De uma forma mais harmônica, né? E sustentável. Senão, não muda. E aí vem até um pouco daquela fala que eu comentei, que eu vim pensando, né? Toda escolha tem uma renúncia, né? Então, escolher competir, escolher ser melhor que o Gustavo, escolher a mulher querer ser mais que o marido, escolher o marido querer ser mais que a mulher, não pensa que isso é conversa, não. Aí fora, vocês aí que estão me ouvindo, tenho certeza que muito estão me ouvindo vai entender o que eu estou falando. Entre nós aqui, não precisa ninguém ouvir, nós dois. Né? O que acontece? É uma competição.
que ninguém vai ser primeiro lugar. Sim. Todo mundo perde. Todo né? mundo perde. O melhor vai ficar em segundo. Nem troféu ganha. Sim. Casal foi feito para se juntar. Pessoas foram feitas. Aquela quantidade de pessoas que vocês viram no sábado, todos estão buscando a mesma coisa. Não tem ninguém voando ali. Sim. Todo mundo está em busca de algo, né? Então, as pessoas se juntam para quê? Se juntam porque existe uma consciência individual que vai se conectar a uma consciência coletiva e fazer essa consciência se tornar um patamar mais evolutivo para que a consciência sistêmica possa abraçar todo esse processo e transformar uma sociedade, um clã, sei lá, um bairro, uma escola, Uma comunidade melhor. E aí isso O mundo vem, funciona assim. isso é embasado pelas partes científicas que a gente estuda, que tem a ver a epigenética e também essa outra parte do HeartMath Institute, né? A epigenética, ela vem falar que o maior impacto é do ambiente. Qual ambiente? O ambiente que cerca essas células. Então, tudo que eu estou inserido, o ambiente onde eu estou inserido, isso vai impactar o meu sistema interno. Isso significa o tipo de alimento que eu como é o ambiente interno, né? Que nutriente eu estou trazendo para as minhas células. As pessoas com quem eu convivo é o meu ambiente também. As crenças delas, os comportamentos delas impactam na forma como eu percebo o mundo também. Sim. E isso interfere na minha forma de agir, viver e me manifestar. Quando a gente faz, então, os reparos, isso não só reverbera internamente as minhas emoções, o meu sistema de crenças, como o meu comportamento, e a partir daí ressoa para todo o mais. E a gente vem falando que a gente está no mundo competitivo, a gente observa isso, só que todo mundo só tem a perder. Quando a gente estuda essa parte de epigenética, quais são as comunidades, e a gente pode falar em termos de natureza, que mais prosperam e mais têm longevidade? São aquelas onde os indivíduos que a compõem interagem e cooperam entre si. Existe um equilíbrio, uma harmonia. Então, se você olhar um recife de coral, é biologicamente extremamente diverso. Tem muitos tipos de plantas, animais, de todos os tipos. Mas eles criam um movimento de convívio em que eles cooperam entre si e eles florescem, eles prosperam e eles têm longevidade. Nós, humanos, não somos diferentes. Inclusive, eles fizeram um estudo alguns anos atrás e repetiram recentemente que quando você junta pessoas com a mesma intenção, você muda o resultado daquela intenção. Por exemplo, eles meditaram, tinha um grupo de mais de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas no mundo, meditando pela paz de uma cidade, um bairro específico que era extremamente violento. E eles garantiram que, na prática, nada tinha mudado, assim, da rotina. Só essa intenção de meditação pela paz daquele lugar. Eles puxaram a estatística e naquele período, acho que ficaram 24 horas, se não me engano, meditando pela paz dali, as estatísticas mostraram, mesmo sem mudar nada na prática, que a violência caiu significativamente naquele período. Certo. E tem vários estudos nesse sentido. O que isso significa? Se a gente se cuida, a gente tá bem, a gente coopera, todo mundo prospera e floresce. Todas as nossas comunidades, nós como indivíduos e nós como coletivo. Então, a consciência, como o Cássio acabou de dizer, a consciência individual se conecta à consciência coletiva, que expande para além daquilo que a gente consegue mensurar, inclusive imaginar. Não está no consciente, muitas vezes. Geralmente Ou seja, não. Temos um grande desafio. Por quê? Se as pessoas não estão conectadas nem com elas mesmas, naquele estado de consciência de estar ali, que dirá com o globo, o todo. Por isso que a gente tem que fazer primeiro por nós. Porque quando eu acesso, eu escolho ter uma vida mais consciente, escolho me cuidar, fazer os reparos, né? Mudar meu hábito, a forma como eu me relaciono, as decisões que eu tomo.
isso tudo está sendo visto pelas pessoas, mesmo que elas não se manifestem. Isso está inspirando as pessoas, mesmo que a gente não saiba. Então, mesmo que num curto prazo ou de imediato ali mais próximo a gente não vê grandes alterações, você pode ter certeza que isso está influenciando o coletivo. Não é porque a maioria não está fazendo que eu não vou fazer. Sim. Entende? A ressonância de dentro para fora. É na espiral. É Sabe uma a espiral ascendente. Não adianta eu querer sair desse ponto e ir naquele. Não, é uma espiral. Vai chegar lá. Mas assim, ó. Lembra, sábado? Sim, Primeiro eu, depois você. sim. Primeiro eu. A Camila trouxe até a informação do avião. Como é, Camila? Assim, quando a gente anda de avião, as comissários de bordo, eles falam, né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre seus assentos. E aí, o que você tem que fazer? Colocar a máscara primeiro em você, para depois auxiliar alguém Primeiro que requeira. eu, depois você. Ou seja, cuidar de si primeiro não é egoísmo, não é egocentrismo. Na verdade, é um ato de amor pro mundo. Porque se eu tô bem, eu sou parte da solução e da contribuição. Tem gente que acha que é egoísmo, né? Sim. Sim. Não, é uma questão de sensatez, de Exato. lógica. Como que uma pessoa, um terapeuta, que tá pior que nós três juntos, quer ajudar alguém? Não tem como. Não consegue, né? É impossível. Mas faz. É Você mais entendeu? difícil, né? Então não, a gente tem que estar bem. Nós temos que estar equilibrado, temos que estar centrado, temos que estar à disposição no acolhimento das necessidades do outro. Se a gente não tiver assim, vai vender drops no semáforo. Aliás, tá cheio de semáforo aí. Parado, precisando de gente para vender drops. Passei nos 3 hoje. Então, hoje tá Hoje firme, tá. tá afiado, mas é muito legal. Muito legal. porque assim, É importante. como que eu posso ajudar o outro se eu não ajudo a mim mesmo? Exato. Se eu nem estou preparado. É às vezes- até bíblico, né? Tire a trave dos seus olhos. Exatamente. E por isso que nas constelações a gente fala que todo sistema tem no mínimo um buscador. Todo sistema tem. Por quê? Precisa dessa pessoa que tem mais a intenção e a coragem de olhar para o que precisa ser visto. Porque parte do problema que a gente tem de não ir na direção de se cuidar, de se curar, enfim, de melhorar, é porque a gente não quer o desconforto de olhar para aquilo que precisa ser visto. Porque esse processo de autoconhecimento, de evolução e de melhoria, nem sempre é prazeroso, com muita frequência é dolorido. O Alfredo traz muito isso pra gente, ele gosta muito de reforçar esse ponto, de que ele é muito dolorido. Só que ninguém quer, né? Porém, a dor é parte natural da vida. É natural, faz parte da vida sentir um pouquinho de dor. Nós, Sim. seres humanos, O sofrimento é outra coisa. fomos programados para dor. Só que não olhar para dor é abraçar o sofrimento. Não olhar para dor, acolher a dor é se encontrar com o sofrimento. E aí tem um detalhe. Nós não estamos preparados para o sofrimento. Mas nós estamos preparados para a dor. Ó, Porque é natural. a arrepia, dor. porque é assim. É. Então, quem tem dor, eu falo pra minha mãe tem dor de tudo, tá ligado do condor, né? Cada dia tem dor no lugar. Então eu falo pra só tem dor quem tá vivo. É. Sim. Agradeça pela dor, acolhe, porque ao acolher, eu estou deixando o sofrimento distante. Ao não acolher, ao repudiar a dor, eu trago o sofrimento para próximo de mim. Toda E aí eu tenho exclusão tem um dificuldade. preço. Exatamente. Eu tenho dificuldade. Deus já preparou certinho. E eu só consigo mudar o que eu vejo. O que eu tenho consciência. Certo? Sim. E olhar para essa dor, para tratar isso, às vezes a gente sabe que tá ali, não quer acessar, deixa lá na gavetinha. Só que escondido. a gente esquece que o processo de dor é assim, às vezes, não quero olhar agora. Só que se eu olhar agora, o que vai acontecer? Eu vou ter um pico de dor, mas igual, ela vai acabar rápido, porque eu vou resolver. Quando a gente protela olhar para algumas coisas que são doloridas para nós,
essa dor ao longo do tempo, ela vai sofrendo um acúmulo de intensidade. E aí onde a gente acessa o sofrimento. E aí na hora de resolver, uma coisa que era desse tamaninho e seria rápido e menos, numa intensidade menor, agora virou um monstrão desse tamanho. E aí é muito mais trabalhoso, muito mais dolorido e Aí pode chega envolver as pessoas sofrimento. para nós e diz assim: pelo amor de Deus, Cássio, pelo amor de Deus, Camila, já fiz tudo. Já fiz tudo. Só você salva a minha vida. Sim. Você já viu isso? Já. Eu ouço isso no mínimo uma vez por semana. Eu já fiz tudo. Eu fiz tudo, mas você esperou eu ser o último? Você deixou a parte mais difícil. Agora que tá todo arrebentado. João de Deus não tá mais aqui, não. Mas a gente não resolve Né? nada. Na verdade, a gente Então. apoia o processo. Mas quem a gente faz percebe pessoa. muitas vezes assim que a pessoa já tá na UTI. Já. Ela podia ter procurado a gente 5 anos antes, 4 anos, 3 anos. Que seria bem mais É o que a fácil. Camila acabou de falar. Você entendeu? Não, vai empurrando. Então vai testando, procurando meios dos resultados sem esforços. E o nosso processo não tem esforço nenhum. Que esforço você viu lá, Constelado ter? Que esforço ele tem? Ele nenhum, só de ir lá está. Não tem esforço E agora nenhum. que eu entendi que ele ainda fica desassociado de toda a emoção. Totalmente. Ele olha, Ele ele tá chora, abraçado mas com não o tem ver, com o ouvir, com o sentir e com só. perceber. Mais nada. É só nisso que ele tá. Por isso que eu falo que o processo foi tecnicamente preparado para nos dar a garantia do ver, do sentir, do ouvir e do perceber. Sem isso, sem essa fusão, não há reparação. Se não há reparação, as ações dele lá fora continuarão sendo a mesma. Não há mudança efetiva. Então, o processo da constelação, ela age na garantia de que com os reparos, as ações dele lá fora serão outras. É a única garantia que a gente tem. Se é que é pouca coisa, né? É bastante. É bastante. Foi muito legal ter vocês aqui. Incrível. Mas quando você fala assim, é porque... deixa eu ver se eu sou vidente. Não sou Parece vidente. que Samuca tá dando um sinal aqui. Samuquinha, Nem vidente, nem se João você de der Deus. 3 por cardenal favor. pra ele, larga nós até amanhã aqui. Larga, pô. Não, mas só para não deixar passar batido. Isso que você falou, vocês usaram muitos exemplos aqui, que eu vi que eu passei recentemente até na minha vida nos últimos anos. Tipo, quando o Cássio fala ali do triplex, que ele buscou a cobertura, não sei o que tal. No começo ali, quando nós estávamos começando com a escola, eu sempre ouvia que ia quebrar. E depois, graças a Deus, as coisas começaram a dar certo tal, e um passinho de cada vez as coisas foram fluindo. Aí chegou um momento da vida, Cassião, que eu falei, cara, a gente tá voando, vamos abrir escola atrás de escola, porque eu colocava metas. Eu tava numa competição, não sei com quem também, e quando eu atingi, para ter uma ideia, durante a pandemia a gente estava inaugurando escola. Então assim, um problema iminente que afetou muito o empreendedorismo, mas eu tava querendo olhar só pro objetivo. Não, é tantas escolas por ano, vamos para cima, tal. E quando atingiu o auge, cara, acho que profissionalmente falando foi a pior fase da minha vida, assim. Eu odiava vir na escola, porque eu sempre fiz por muito amor. Eu nunca tive escola por dinheiro, eu nunca fiz planejamento financeiro. Eu fazia propósito, melhorar metas de desenvolvimento da empresa, das escolas, primeiro das pessoas, que as pessoas aqui estando bem, tudo se multiplicar com propósito, com consciência, com passos sólidos. Mas chegou um momento que eu entrei que eu não percebi qual foi esse momento, e aí junto com isso, com essa intensidade, dormia mal, vida desregrada, alimentação ruim, comia muito fast food, muita cerveja, sono atrasado, horas e horas de trabalho. Então assim, quando era pra o auge da vida chegou, e agora vamos ser felizes, e a Medina foi parceira e companheira, hein, Cassião? Essa Porque eu dei um pé na minha bunda, não sei como ela não deu, Cassião. você vê. Entendeu? Não, só que assim, é muito... Aí desde então, lógico, quando você vive esse ápice negativo que o corpo não suporta, você estoura, né? Aí junto com isso tive questões de vida pessoal,
perder pessoas próximas, que eu amo e tal. Então parece que foi tudo na mesma época, mas e aí se olhar no espelho dói muito, igual você passou aqui, cara, da gente fazer uma autoanálise, porque quando eu olhava, doía, quando eu olhava pro meu reflexo ali no espelho, falava, cara, eu... Sabe, tipo assim, imaginei que a minha vida ia pra um lado e eu fiz tudo errado, cara. Tudo que eu achei que ia fazer, eu fiz tudo diferente. Visando... E aí, e foi um processo assim... Mas de se permitir, eu falei, pô, não é o lugar que eu quero estar. Quando eu imaginei chegar nesse patamar profissional, não imaginei chegar com a vida destruída, achei que ia estar vivendo o auge. Então aí eu vi que eu estava colocando objetivo, mas com o olhar errado. E hoje eu estou passando por todo esse processo de restauração, que sou muito grato. Então, espiritualidade entrou, comecei a frequentar uma igreja que me ajudou muito, assim, me converti e tal, cortando a bebida alcoólica, atividade física, mudando total não vamos mentir aqui também, mas muito a alimentação. Uma frase que eu gosto de brincar: antes das 11 da manhã eu cuido do CPF para depois entrar o CNPJ, porque antes se deixava, se eu entrasse aqui na escola às 7h30 da manhã, eu ia embora às 11 da noite. Então assim, não tinha, era loucura, e se permitir olhar, e todas essas coisas que vocês trouxeram, mesmo eu nunca sido constelado, mas assim, foi muito do processo que eu vivi, por isso que me interessou muito. E quando nós fomos na vivência no sábado, foi muito interessante, assim. É um modo de falar muito louco, de você ver. Porque quando eles entraram lá, você via que a vida da pessoa era tudo bagunçado, a pessoa não enxerga. Depois que começou, que o Cássio, a Camila fez toda a explicação, junto com o Alfredo e com o Cássio, mas o Cássio começou a mexer as peças ali, você fala, caraca, eu vivi, minha vida ainda deve estar, mas assim, há 4, 5 anos atrás, as aflições na alma, toda essa carga negativa, eu não fui atrás para ser diagnosticado com isso, mas com certeza eu tive depressão, sempre gostei de ser uma pessoa muito motivada, de ir para cima. Quando eu vi, eu era o auge da desmotivação. Tem até um trecho aí que eu coloco no livro de um jantar, pô, que eu fui com a patroa lá, me arrebentou lá comecei a lamentar e veio batendo em mim lá, Cassião. Mas a porrada do bem, que Sim. trouxe eu precisava de um choque de realidade. E aí a gente vai entrando muitas vezes nessa bolha negativa sem perceber. E por que eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês? Porque muitas das coisas que vocês trouxeram, se quem estiver nos assistindo tiver a sensibilidade de ouvir as informações que vocês trouxeram e olhar para o próprio espelho, para o reflexo da vida, vocês já trouxeram alguns aprendizados para serem aplicados que vai mudar. Igual quando você começou aqui falando que quando você foi constelada, seu irmão mudou, e aí vocês estavam aqui debatendo com a Medina, cara, não é que eu vivi isso há 20 anos atrás, não, cara, eu passei por isso agora, assim, recentemente, entendeu? E tô buscando essa restauração, essa reparação, por isso que foi muito legal, certo? Só pra esclarecer, gente, essa porrada aí que ele falou, nada mais bateu. Foi do que o seguinte, falar pra ele quem ele era. Lembrar ele. Porque ele não se enxergava mais, entendeu? Tudo desabou, de repente tava dando tudo errado, saiu do planejado, tava fora do controle, a pessoa que tinha controle de tudo não tinha mais. Então, conseguir olhar pra situação, tentar tirar ele da situação, para que ele visse de fora. E na constelação é exatamente isso. Traz a pessoa para consciência, né? E ali é muito mais amplo, porque aí envolve muitas outras questões, outras pessoas. Esse movimento que o Gustavo cita de desequilíbrio, de instabilidade, ele é muito mais comum do que a gente pensa. Sim. Nós encontramos muito aí fora. Principalmente em pessoas responsáveis. Lembra do segundo menino da constelação? Sim. Que vocês estavam lá? Sim, um bom exemplo, um menino super responsável.
E ser responsável é difícil, né? No mundo que a gente Demais. vive, né? A cobrança é grande. É grande, mas a cobrança muitas vezes é eu comigo Interna, mesmo, sim. né? Não é Sim. nem é ninguém de fora, às vezes, é a Exato. gente mesmo. Então, isso que você passou é um processo que eu já passei, né? Uhum. É doloroso É. e demora muitas vezes pra gente acordar. Precisa de alguém muito com uma consciência muito pura para fazer a gente ficar frente a frente com a gente mesmo e olhar para isso. Porque isso é um desequilíbrio. Sim. Até positivo, que tem desequilíbrios ruins, que se afeta muito a vida dos outros. Sim. Mas esse está afetando a vida da pessoa mais importante do mundo, que é quem? Você Nossa, mesmo. A gente mesmo. mesmo. E é difícil olhar para isso. Você Inclusive, tem 10 pessoas ficar batendo eu falei nessa pra porta ele pra falar. assim, é até interessante você falar isso aí, porque eu falei pra ele assim, qual que é o maior problema que existe, Gustavo? Aí ele ficou pensando. Eu falei, no mundo. Eu falei, no mundo. Aí ele ficou pensando. Eu falei, é o seu, porque é você que tem que resolver. Porque ninguém mais vai resolver se você não resolver. E é interessante você falar do rapaz lá, porque ele mirou justo em quem? No Gustavo, pra representar ele. Nada é por acaso. Tô eu lá rindo, né? Achando o máximo. Eu falei, pronto, agora o Gustavo vai entender. Sorrisão na cara, ele, escolhe alguém pra representar os relacionamentos, a afetividade. E eu tô rindo pro E ele Gustavo. nem sabia que você era Aí esposa ele dele. olhou pra mim, você. Eu falei, pronto. nem Como sabia que que vai vocês ser essa eram constelação? Nada é por acaso. E no fim, tô eu lá tentando abraçar todo mundo. Que era exatamente a cobrança, a responsabilidade, estar bem com todos, em todos os ambientes. Cara, É sensacional. magnífico. É magnífico. Requer coragem. E vale Sim. a pena. Porque o preço que a gente paga de ignorar certas coisas é extremamente alto. Sabota a vida, né? Eu penso muito nisso. Tipo, a vida tá passando e você tá pela falta de coragem de se olhar, de ver as coisas que você precisa reparar, você tá sabotando, tá deixando de se desenvolver. Tudo que vocês falaram aqui, quem não se desenvolve morre, tá deixando de Tá fora do sistema. alcançar o Sistema extraordinário. Você vai ser eliminado. Eliminado, é nem excluir, é eliminado. Eliminado. É eliminado. Excluído ninguém é. Ninguém é É excluído. ruim, de a fato. exclusão é ruim. Exclusão. É extremamente É negativo. violador. Violador. Eliminado. Eliminado. Porque todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte. Todo mundo é Exatamente. relevante. E de qual parte você quer fazer parte? Que isso, hein? Ó, De qual lado de você qual quer lado você estar? quer estar? Galera, Eu quero desenvolver, gente. Quero Ó. evoluir. Medina é uma A Medina enciclopédia. pegou o gosto, né? eu gostei. Pegou. Assim, ó, era sábado à noitão, ela tava falando da vivência, do mínimo. É assim, Não só eu, você mas também. essa- também. A noite Foi inteira, muito até o legal. sábado, meia-noite, eu Eu recebo mensagem das pessoas. confesso que quando o Cássio falou o Gustavo é um cara de pau e você tem a cara da constelação, eu fiquei preocupada. Aí, na hora que o cara chama o Gustavo, eu falei, pronto, eu comecei a rir, mas eu Ó, sua falei cara de pau eu mesmo. quero ver como vai ser essa constelação. Tô eu rindo, a próxima você já anda você. E a gente foi extremamente impactado. Já na primeira história, eu fiquei impactada. Sim. Porque eu consegui enxergar a vida dela. Olhando de fora, assim, sem nunca ter visto. E sem nenhum julgamento, tentando compreender Aí- aquilo. E trazendo pra minha história. Aí eu fico pensando, né? Que experiência melhor poderia existir do que você ser uma pessoa que você não sabe quem é, pensando como ela, se emocionando como ela, tendo as crenças dela e o Sim. sentimento dela, sem saber quem é. Que escola do mundo você vai encontrar isso? Que faculdade do mundo você vai encontrar isso? Sim, Como verdade. explicar esse Não fenômeno? tem. Não é? Não tem Que como experiência é essa, né? Eu gosto de ser eu. Sim, mas como seria você se você não fosse você? É. Que experiências novas esse você agregaria sendo um outro? Sim. Porque de alguma forma, quando eu quero ser eu mesmo e quero ficar nessa bolha, eu fico com as minhas experiências e deixo de experimentar muitas outras que podem ser referências para mim mesmo. Que isso, hein? Cassiano Uau. tá demais. Tô Tá um romântico. Tá cara. rolando. Tá romântico. Fala bonito. Galera,
Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Cassião aqui tá dando uma aula junto com a Camila. Acho que a Camila tem que voltar mais vezes aqui também, Camila Cássio. tem. Ah, Porque será tem um assunto, prazer. hein? Tem Camila vai assunto. morar aí logo. Está convocada, hein, Camila? Estar Irei aqui com com a prazer gente. e alegria. Ó, uma honra ter você aqui, viu, Camila? Gratidão. Quero pelo te ver convite. outras vezes aqui. Virei. Cassião é da casa e sempre é uma honra ter você, Cassião. Você é um cara aí que nos inspira. E é muito bonito o trabalho que você faz e quantas pessoas foram influenciadas, quantos amigos seus já vieram aqui compartilhar a trajetória de vida deles. Eles E falam mal de mim? Ah, então, cara, Cassião, por incrível que pareça, Nenhum. todos falam bem. Falam entendeu? bem? Falam bem, É que eu Cassião. pago bem eles pra isso. Você é menino bom, né? É que eu falo que tá filmando, entendeu? Eu Se os falo, caras me enganaram, estão perdidos, viu? Ah, falam bem, Cassião. Tô achando que você tá bem. fazendo Um cachê. um pix ali pra ele. Um cachê. Eu falei, cara, vocês estão fazendo muita propaganda. É, isso aí. Mas dá pra ver a gratidão que eles têm. É muito legal mesmo. E, cara, Diga. o Cassião já deu spoiler, né? E eu tava esquecendo desse spoiler. Eu Ele falei, passou a será que o bola. Gustavo vai esquecer do spoiler? Não, jamais, pô. Aqui nós não passa nada. Não, nós pedimos, né? Pra todo convidado, quando ele vem aqui, ele deixar uma mensagem especial para todas as pessoas que estão nos assistindo. Mas é a mensagem nossos assim, ouvintes do Spotify. os ouvintes do Spotify também. Ó, essa semana estamos para bater 1.000 inscritos no YouTube na semana. Então o canal ele tá, graças a Deus aí, ó, o conteúdo que nós estamos compartilhando Evoluindo. está evoluindo, a Tá mensagem chegando, tá ó. chegando. Ó, o Inspirar, ó. Sim. Outra coisa importante, se você tem sugestão de temas, de convidados, envie aqui para nós, que nós iremos atrás dessa pessoa. Com certo, certeza, Edina? Com certeza. Mas, cara, aqui é aquela mensagem que vai virar corte no Instagram e vai Nossa. viralizar. Que responsa. Que tá coração conectado com a mente. Qual que é a mensagem que você... E o Cassião não vai escapar dessa também, Tô não. achando que ele vai passar, Pô, né? eu já dei muita mensagem, tem ainda. Não, você Tem. deixou vários Sempre cortes tem, aqui, sempre tem. mas sempre tem, Cassião. Ele é romântico, ele tem umas frases muito boas. Baseado no que a gente conversou hoje, no que eu tenho experimentado na minha vida mesmo, o que fica mais evidente nesse momento é assim, que quando eu escolho cuidar de mim, me amar, olhar para minha vida com coragem e com vontade mesmo de ser melhor e desfrutar mais da vida, é aí que eu consigo florescer, é aí que eu consigo transbordar tudo aquilo que eu tenho de bom em mim, primeiro para mim. E isso se torna como que uma inspiração e um convite para que as pessoas façam o mesmo. Então, tudo que eu sou, tudo que eu posso ser, é o maior presente que eu posso entregar para o mundo. Então, se cuide, se ame, coloque seus dons em movimento, coopere, viva. Aí sim, hein? Parece, não prometeu nada, entregou tudo. Entregou tudo. Top demais, cara. E aí, Cassião? Agora és tu. Então, baseado no nosso contexto de hoje, eu queria trazer uma reflexão para todos vocês que estão dando a honra de estar conosco. A vida não é tão longa como a gente pensa que é. Ela é bem menos. Há um grau aí de relatividade que causa uma distorção nesse contexto. Mas o que é fato? A vida é uma só. E nós não viemos aqui no mundo para apanhar da vida. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para ter uma vida harmoniosa, de bem-estar. E para que isso aconteça, vale muito você fazer algo pelo outro. Contribuir, agregar valor para o outro. Da forma que você puder. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua missão. Se nós não dermos conta que nós não estamos entregando nada para o outro, o nosso processo de prosperidade é abolido. Não se prospera de outra forma.
um dos caminhos da prosperidade é ter a garantia que nossas ações estão impactando na sociedade. Sendo assim, como é para você ficar frente a frente com você mesmo? Você consegue? Pense um pouco. Se você consegue ficar frente a frente com você mesmo, olhando para suas virtudes, olhando para suas limitações, abraçando-as com respeito, com carinho, e aquelas limitações que você tem garantia que estão aí dentro de você, procura ajuda. Aqui nós temos recursos e ferramentas para ajudar. Existem outras. Às vezes você não gosta dessa, você gosta de outras. Não tem problema nenhum. Vai buscar aquilo que você gosta, né? Exato. E aí, tudo isso para quê? Para dizer que você pode ser muito melhor do que você pensa que você é. Há um espaço, há um gap gigante para que a gente possa evoluir muito mais do que a gente pensa. Não acredite que você está no ápice da evolução. Se você acreditar nisso, você está abraçando o colapso. E aí eu deixo uma frase para vocês refletirem, que está muito alinhado nesse processo. Se você não se curar do que te feriu, você irá sangrar em cima de quem não te machucou. Guarda bem essa frase. Que isso, hein? Cassião, você é o cara, top demais mesmo, gratidão. Obrigado, Cássio. Iremos nos ver mais vezes com você aqui. Até o fim do ano. Até o fim do ano. Valeu, viu, cara? Gratidão, uma honra ter você aqui, cara. Adorei o Sua convite. professora. Minha professora? É? Não deu aula pra você? Ela deu uma aula pra mim agora. Sim, eu tô com meus mestres aqui. Sabadão também. Vai ser professora. Sim, verdade. Como foi? Foi. É que eu tenho um probleminha que é 5 segundos fazendo download pra captar as informações. Ainda bem que você tem a medida aí, né? Pra poder botar você no eixo, né? É, medida já é velocidade da luz. Se você não se curar do que te sangrou, Você vai se você não, sangrar em outras pessoas. se você não se curar do que te machucou, você vai sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Guarda bem isso. É profundo isso. E eu já vou me proteger, que eu não quero Vai ter ninguém que fazer até virar uma tatuagem. É verdade. Cassião, vocês são top demais, de verdade, assim, pô. E é muito feliz, pô, porque são pessoas que trazem conteúdo e que moram no nosso coração, nos nossos amigos. E aí, mais uma vez, atingimos a nossa meta. Porque o objetivo é fazer aquilo que a gente gosta. A gente quer estar aqui, a gente quer aprender, a gente quer trazer pessoas que a gente gosta, que a gente compartilha realmente vivências juntos. Então, isso é o mais importante. Acabou? Não, ainda não acabou, Cassião. Ainda não Vamos acabou? falar um tchau ali pra câmera. A gente vai dar tchau. Tô que nem o Wendel, que saiu correndo. Assim. Saiu pela tangente ali. Mas, galera, então estamos finalizando. Vamos deixar aqui o perfil do Instagram da Camila, do Cássio. E seguem eles no Instagram. Se inscreva no nosso canal. Qual que é o seu Instagram, cara? É Camila_Tomazelli. Tomazelli e Cassião. Cássio Corazari. Tá na casa, já tá anotado. E o seu, Medina? Ah, o meu não precisa falar. O seu já tá lá. O meu já tá lá, já. Então é nóis, pessoal. Gratidão aí e até a próxima, certo? Certinho. Gratidão, pessoal. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar.
Valeu!